Olá a todos e a todas que me assistem. Meu nome é Thales Gayan, sou historiador e conservador restaurador. E essa é a terceira parte de um ciclo de palestras do meu projeto, um projeto de minha autoria, aprovado no edital do Festival de Cultura Online, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Guaratinguetá. E esse projeto é intitulado A Matriz de Santo Antônio, Arte Sacra e Sociedade Colonial em Guaratinguetá. Hoje é a terceira e última parte desse conteúdo, demorou um pouco a sair, mas eu creio que seja uma das partes mais interessantes. Hoje a atividade é intitulada Irmandades, Devoção e Sociedade. Então, fazendo aqui uma digressão, eu já falo disso nas outras partes, isso tudo está disponibilizado aqui no canal da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá e no meu canal privado, intitulado Isso Não é Arte. Todas as outras partes, né, a primeira e a segunda. E esse projeto ele é derivado da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso. Sou bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e estudei as obras de escultura em madeira presentes na Igreja Matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá. Então, sobretudo seus altares, elementos de talha em madeira policromada. E minha pesquisa e a minha orientação nesse campo da pesquisa de história da arte, ela não é, eu não tenho uma abordagem muito formalista, talvez focada no objeto, sobretudo em se tratando de obras de escultura, de pintura criadas para um conceito, para um contexto de liturgia, de devoção, então de catequese. Então esses aspectos são fundamentais, né, aspectos devocionais, mas também da organização social. Ainda mais pensando que aqui eu faço um recorte histórico, né? Eu não vou trazer isso para o contemporâneo, por deficiência mesmo da minha pesquisa, porque eu pesquisei isso de uma maneira um pouco lateral ao meu objeto de estudo, mas no período que eu vou destacar, então o século XVIII e XIX, as irmandades de leigos elas constituíam uma forma aí muito importante de organização social. Então, no período colonial, no período do Império, no Brasil. Então, elas são muito importantes para se entender a sociedade nesse período e também para se compreender estes objetos de arte, para se compreender a divisão social, as hierarquias presentes, as tensões e outros elementos. Então, vamos a isso. Aqui alguns pontos que eu gostaria de trazer para comentar sobre essas irmandades, né? A gente tem aí, de maneira geral, 3 títulos que a gente vai encontrar referindo a essas associações de leigos, né? Os leigos são os devotos aí, católicos nesse caso, que não fazem votos, que não estão pertencentes a uma ordem do clero regular, então que fazem votos específicos de pobreza, de castidade, de obediência, que residem em conventos, mosteiros. Estamos falando aqui dos devotos das pessoas comuns, né, entre aspas, que pessoas da população geral, que se dedicam, então se integram a uma irmandade, a uma confraria ou a uma ordem terceira. São essas categorias, normalmente, esse tipo de organização que nós iremos encontrar. As ordens terceiras, especificamente, elas estão ligadas a outras ordens do clero regular também. Por exemplo, as ordens terceiras, carmelitas e franciscanas. Nós temos também as ordens primeiras e segundas, que estão ligadas aos religiosos que fazem voto, que vivem dos seus votos, muitas vezes enclausurados, mas não necessariamente em clausura, que têm de vestir o seu hábito de maneira mais ou menos permanente. Então, estamos falando aqui do aspecto do mundo dos leigos, né, dentro da igreja, e estes leigos são atendidos normalmente pelo clero secular, também essa parcela do clero que está ligada à administração mais geral da hierarquia da Igreja Católica, e essa parcela do clero que atende, que vai celebrar os ritos nas igrejas paroquiais, em capelas de irmandades. Então, o padre da paróquia, né, vamos usar aqui de uma maneira bem simples de abordar isso, que é os religiosos que têm um contato mais próximo com a população, né, com os leigos especificamente, que eu já mencionei. E aqui eu também preciso mencionar uma outra categoria que hoje
ela é um pouco mais, ela ainda existe, mas ela é menos demarcada muitas vezes, né? Nós temos as igrejas paroquiais, então que a gente chama genericamente de matrizes, então as igrejas onde tradicionalmente se celebravam e se permitiam fazer realização de certos sacramentos, né, como batismo, celebração de casamentos, e nós temos as igrejas de irmandades. Então a igreja paroquial ela está ligada a essa hierarquia da igreja católica como um todo, então a organização das dioceses, arquidioceses, e as igrejas de irmandade são geridas por essas associações de leigos, como eu fiz referência. E o que essas irmandades vão fazer? Elas não estão organizadas somente pelo aspecto devocional, embora esse seja obviamente muito importante, mas elas também cumprem um papel de assistência espiritual, né, o que é também algo que é lógico para a gente refletir. Elas vão estar ligadas à prática do sepultamento, então as pessoas, para poderem ter um sepultamento digno dentro dos ritos, né, da igreja, elas deveriam estar normalmente filiadas a uma irmandade. E as irmandades também vão tomar providências, por exemplo, para que os seus irmãos redigam seus testamentos, que era algo que era muito importante que a pessoa tivesse realizado para que ela pudesse ter uma morte digna. Ela ia ali talvez deixar uma parte de seus bens para a igreja, para rezar missas para a sua alma, ela iria declarar a sua fé. Então o testamento ele tinha aqui também não só um sentido de transmissão do seu patrimônio, mas também uma questão espiritual. Então é diferente da concepção que a gente tem hoje dessa instituição, desse mecanismo, né, mais do campo jurídico aí, que é o testamento. As irmandades também vão providenciar auxílio financeiro para os seus irmãos, elas vão então administrar quantias, elas vão receber joia aqui no sentido não de uma joia, né, uma joia de ouro ou de prata, mas a joia no sentido de ser um pagamento que é dado como entrada, né, um pagamento que é feito regularmente a essas irmandades. Elas às vezes vão ter alguns bens, casas, imóveis, pessoas escravizadas e outros elementos. E no caso específico das irmandades de pessoas negras, essas irmandades vão se reunir, arrecadar recursos para auxiliar os seus irmãos e irmãs na compra de alforrias. Então, elas vão se esforçar no sentido de providenciar a liberdade de seus irmãos. E a existência das irmandades e confrarias ela vai refletir de maneira muito definida, às vezes, a hierarquia e a divisão racial da ordem escravocrata. Então a gente tem irmandades de brancos, de pardos e de negros. A gente vai ter irmandades que agremiam certas categorias profissionais, por exemplo. Aí eu destaco a existência no Brasil das irmandades de São José, uma irmandade que não existiu em Guaratinguetá, pelo menos eu não tenho conhecimento até o momento, que vão reunir, por exemplo, os chamados oficiais mecânicos, são pessoas que lidam com o trabalho manual, como carpinteiros, marceneiros, serralheiros, escultores, músicos, um tipo de trabalho que era considerado inferior nesse período, né? Então era uma categoria profissional que tinha limitada pelo escopo, pela hierarquia social, a sua ascensão. Bem, vamos falar um pouco das irmandades de que temos conhecimento. Como eu disse a vocês, essa é uma pesquisa que merece ainda ser bastante aprofundada, e eu conheço documentação sobre o assunto, e aqui eu vou destacar duas fontes nas quais eu vejo as menções mais relevantes em relação às irmandades, que são o livro Tombo da Matriz de Santo Antônio. É um documento que foi redigido por um visitador, então um padre que visitava as paróquias lá no século XVIII para conferir se a igreja estava no estado decente, bem conservada, se o rito estava sendo observado, se os fiéis se comportavam de maneira apropriada, né? A visitação canônica, né? Uma instituição que foi muito importante no período colonial, e normalmente se fazia, uma coisa que é desejada, é feita, até hoje existe essa prática, né, de se criar o livro tombo, onde ficam anotadas as coisas, os fatos relevantes na história de uma determinada paróquia. Então em Guaratinguetá foi aberto um livro tombo lá em 1757,
E lá vai tecer, esse visitador, que me falha o nome agora, ele vai tecer comentários, também o pároco da época vai redigir parte desse documento, falando sobre as irmandades diversas, um pouco de datas, o seu patrimônio, vários aspectos. Eu vou explorar isso um pouco por alto, eu vou falar mais desse aspecto social, né? Como eu disse, é uma pesquisa que ainda merece ser aprofundada. Eu tenho interesse, talvez produzisse um pouco mais sobre isso futuramente. E começamos aqui pela Irmandade do Santo Padroeiro, que ela está entre as mais antigas, as primeiras que foram fundadas. Como muitos de vocês devem saber, a primeira capela, né, de Santo Antônio, a primeira igrejinha, foi construída por volta do ano de 1630, conforme esse próprio livro Tombo que eu mencionei, né, ele que traz a primeira narrativa que se conhece sobre a fundação de Guaratinguetá, né, a primeira narrativa que conta um pouco como foi esse processo, de maneira muito breve. Nesse documento, ele vai referir, o visitador refere que a Irmandade Santo Antônio foi fundada em 1701, então é uma data que difere da que vocês estão vendo aí na tela, né? Aí ele vai falar, eu estou colocando aqui que ela foi fundada antes de 1687. E de onde consta essa informação? De uma outra fonte também muito importante para a minha pesquisa, que é o livro do padre Júlio Brustoloni, um padre redentorista lá de Aparecida, que escreveu um livro que já foi reeditado algumas vezes e que conta a história de Nossa Senhora Aparecida, do achamento da imagem, de sua devoção e vários aspectos. E ele vai falar um pouco, claro, sobre o Guaratinguetá, que é evidente, né, são histórias que estão muito entrelaçadas. Vamos lembrar que Aparecida vai se emancipar e Guaratinguetá no início do século XX, então um fato histórico que é até relativamente recente. Então, a Irmandade do Padroeiro, no período colonial, costumeiramente ela vai estar ligada à administração da fábrica da igreja. Como eu disse, o livro do Tombo ele fala que essa Irmandade foi fundada em 1701. Porém, o livro do padre Júlio Brustoloni, sobre a Nossa Senhora Aparecida, ele cita um documento, um livro de provisões, né, que é um tipo de documentação produzida tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito eclesiástico, uma documentação do Rio de Janeiro, lá do Bispado da Diocese do Rio de Janeiro. Então aqui é importante mencionar para entender isso, que durante um certo momento, lá no século XVIII, mais para o início, a capitania de São Paulo ela deixou de existir, ficou integrada à organização política da capitania do Rio de Janeiro. Então isso ficou como se fosse um bloco só territorial. Então as vilas de cá, Guaratinguetá, por exemplo, estavam subordinadas, então, nesse período, à Diocese do Rio. Por isso nós temos documentos lá relativos à história do Vale do Paraíba Paulista, por exemplo. Então, há um documento de 1687, um livro de provisões, que faz menção a duas irmandades daqui de Guaratinguetá. Então, a Irmandade de São Miguel e Almas, eu vou fazer menção a ela, e a Irmandade de Santo Antônio. Então, diferindo da narrativa do livro do Tombo. Então, acho que são duas datas que é importante fazer a menção. A Irmandade do Padroeiro, tradicionalmente, ela vai estar ligada à administração da fábrica da igreja, então a manutenção da igreja paroquial como um todo. Ela vai dividir essa função com uma outra irmandade que é muito importante até os dias de hoje, é muito ativa, que é a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Eu vou fazer menção a ela logo mais. Então, essas vão ser as duas irmandades centrais. Normalmente essas irmandades vão atrair também a elite local, as pessoas brancas, proprietárias, de elite, né? Então, das classes dominantes. Essa é a imagem do padroeiro que está no altar principal aqui da Igreja Matriz de Guará. É um Santo Antônio que foi restaurado, e aqui acho que é importantíssimo trazer à tona o nome da Cristiana Cavaterra, uma restauradora nossa conterrânea, que fez esse trabalho competentíssimo de restauração dessa imagem. Quem frequentou ou frequenta a Igreja Matriz deve se lembrar que essa imagem, durante muito tempo, ela não teve esse aspecto que ela tem. Ele não tem esse estofamento com douramento, com esses grafitos, com esses ornamentos que a gente vê na batina do Santo Antônio de Pádua. Essa imagem tinha uma pintura toda marrom que recobria toda essa roupa, e a restauração da Cristiana, minha colega de profissão, muito querida, que fez um trabalho belíssimo aí de remoção dessas camadas e de cuidados com a imagem, essa imagem muito bela de terracota. Então, a imagem de cerâmica, né, de terracota queimada,
e que foi depois policromada. Uma imagem antiga, talvez do século XVII, do início do século XVIII. Não saberia dizer, se não é objeto do meu estudo, né? Como eu disse para você, eu estudei mais os elementos de detalhe, então os altares e outros ornamentos, e não tanto as imagens, que também são merecedoras de estudos. A gente tem um acervo, uma diversidade muito bela de imagens de madeira e cerâmica do período colonial, do século XVII, XVIII e XIX, que também são merecedoras de estudo. Aqui um detalhezinho do estofamento, né, da policromia da imagem de Santo Antônio, aqui mais a título de curiosidade. Essas fotos são do Matheus Rosado, professor Matheus Rosado, que é um pesquisador de arte sacra, também uma pessoa que me auxiliou muito na minha pesquisa, e um pesquisador muito conceituado, com uma pesquisa muito bem embasada, que eu recomendo muito também que vocês procurem. Vamos falar então das Irmandades das mais antigas primeiro, né? A Irmandade de São Miguel e Almas. Então nós temos, primeiro falei do Santo Antônio, a sua imagem do Santo Antônio do padroeiro está evidentemente situada no altar principal, como é de costume, e nós temos um dos altares laterais da Igreja Matriz, que é dedicado a São Miguel e Almas. São Miguel é conhecido no tempo atual, mas pelo nome de São Miguel Arcanjo, mas no tempo antigo o seu nome mais comum era o de São Miguel e Almas. E nós veremos que a sua representação artística nesse período, no caso aí no século XVIII, principalmente, ela representava as alminhas mesmo, as almas do purgatório, que nós veremos na próxima imagem. Nós vamos falar primeiro desse escudo, né, desse emblema que está lá no coroamento do altar, deste retábulo. E ele vai ter aí uma lança cruciforme, então vocês estão vendo uma lança no formato de cruz, e este filactério, uma espécie de fita de tecido. Essa fita de tecido ela é uma referência a uma inscrição que muitas vezes acompanha a imagem de São Miguel, que é uma expressão que está relacionada à devoção de São Miguel Arcanjo, que é a frase latina quis ut Deus, que é uma tradução latina do nome de Miguel, né? E é como uma pergunta retórica. Então, quem como Deus? Quem é como Deus? Né? Já implicando a resposta de que ninguém se compara ou se equivale à natureza divina. Essa bandeirola faz referência aí, no caso implícita, a isso. E a lança cruciforme é um atributo comum do santo. São Miguel Arcanjo é representado com vestes militares, né, com armadura, muitas vezes com espada e escudo, eventualmente com uma lança. Ele pode ser representado com uma balança onde as almas são pesadas, e também muitas vezes representado com o demônio aos seus pés. Ele pisoteia e está prestes a, muitas vezes, atacar o demônio. E comumente, aqui vamos pensar que a gente vê muitas imagens produzidas no contexto da ordem escravocrata, o demônio é um homem negro. Isso é muito comum em imagens do período colonial. Não é o caso da imagem que nós temos na matriz de Guará, que vocês estão vendo nessa imagem. Então, aí nós temos o São Miguel Arcanjo pisando em uma estrutura de nuvens, ele segura na sua mão direita uma balancinha, e aí nós vemos a alma, tá vendo? Um busto de uma pessoa, essa é a representação de uma alma. A devoção a São Miguel Arcanjo, ela está relacionada à intercessão pelas almas do purgatório. Isso era algo muito importante nesses tempos antigos. E esse São Miguel Arcanjo tem uma cruz, que talvez nós possamos interpretar como uma lança também. Eu não me lembro se ela chega a ter uma ponta em formato de lança, essa imagem da matriz. Essa foto não mostra esse detalhe, mas é bem provável que sim. E aí, como eu disse, vestes militares, né? Um elmo com penachos, também é um atributo muito comum. Ele é um arcanjo, então evidentemente ele tem um par de asas, e justamente por esses aspectos, né, são imagens que costumam ser muito vistosas, muito chamativas, né, dessas imagens do período colonial, por conta da existência das asas, das plumas, que são particularmente muito bonitas. As Irmandades de São Miguel e Alma são muito importantes, elas são existentes na grande maioria das vilas coloniais. A Irmandade em si, ela vai tomar para si as tarefas de alugar as campas. As campas são as sepulturas que eram localizadas no piso da igreja, né, na igreja matriz de Guará. Essas campas foram removidas, creio, se eu não me engano, bem no início do século XX.
é aquele tabuado de madeira. As campas podem ser vistas em igrejas coloniais em muitos lugares ainda no Brasil, em Salvador, em Ouro Preto, são muito presentes, em outras vilas, em outras cidades de Minas, cidades históricas, enfim. Em muitos locais é possível ainda ver essas estruturas preservadas, em muitas igrejas também isso foi substituído por conta do fim do sepultamento dentro, no interior de igrejas ali em meados do século XIX. Então muitas dessas estruturas foram desmanchadas. A Irmandade de São Miguel, então, ela vai alugar a preços módicos e vai pagar, às vezes, as custas de funerais das pessoas necessitadas. Então quem não tinha dinheiro para pagar uma sepultura, para quem não tinha dinheiro para pagar um funeral, para que intercedendo então pela morte digna dessas pessoas que não dispõem de condições financeiras. A criação das Irmandades das Almas era incentivada pela legislação eclesiástica. A legislação eclesiástica, perdão, que era vigente no Brasil no período colonial, ela é intitulada de Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Foi a legislação que vigorou até o tempo do Império. E ela aplica na colônia as regras deliberadas lá no Concílio de Trento, lá no século XVII. E lá está expressamente colocada que deveriam ser criadas Irmandades das Almas, né? Como era também uma forma de denominar estas irmandades. Então elas são muito incontradiças. E a gente tem que entender que essa questão do purgatório é muito importante. É muito importante que as pessoas tivessem uma morte digna, onde elas tivessem se confessado antes do seu falecimento, elas tivessem feito o seu testamento, elas tivessem providenciado que fossem rezadas missas em sua memória, ela não morresse em pecado, né, tivesse tomado dos sacramentos da maneira correta e não tivesse feito a comunhão, né, a extrema-unção, no caso, a comunhão antes do seu falecimento. Isso era muito importante para que essas pessoas não morressem em pecado e não ficassem, muitas vezes, retidas no purgatório, impedidas de irem para o céu, ficar numa boa lá. Aqui uma imagem, só para trazer um pouco essa referência, uma iconografia diferente. Isso é do Bodemuseum, museu em Berlim, essa imagem de São Miguel Arcanjo. Este é São Miguel Arcanjo que segura uma espada, uma imagem muito movimentada, né, muito interessante, e no escudo nós temos a expressão Quis ut Deus, que eu já fiz menção, e aí o São Miguel Arcanjo pisoteia sobre uma representação do demônio. Não sei a data dessa imagem, vou ficar devendo essa informação para vocês, mas é do acervo do Bodemuseum, em Berlim, lá na Ilha dos Museus, em Berlim. Vamos passando para mais uma irmandade, dessas que se fizeram representar em algum momento na Igreja Matriz de Guaratinguetá, né? Aqui eu vou mencionar todos os retábulos, as devoções correspondentes, nem sempre se organizaram irmandades em torno dessas devoções. Às vezes algumas organizaram e elas saíram da Igreja Matriz, outras foram extintas. Eu tenho fragmentos da história dessas organizações, algumas a gente não tem informação mesmo, e como eu disse para vocês, eu não entro num período ainda contemporâneo, então eu parei ali no século XIX, e é importantíssimo trazer perspectivas mais contemporâneas disso. Então eu vejo a importância de se trazerem pesquisas adicionais, sobretudo trazendo, por exemplo, informações, documentação mais recente e entrevista com pessoas ligadas a essas devoções, irmandades, para trazer a memória oral desses indivíduos, experiências e outros fatores, né, quando a gente está se referindo a coisas mais contemporâneas historicamente. Isso é fundamental e vai nos enriquecer muito esse assunto. Então, em Guaratinguetá nós tivemos em dado momento a Ordem Terceira do Carmo, isso ainda muito anteriormente à vinda e à instalação do Colégio do Carmo, né, que eu imagino que possa ser uma coisa que venha à cabeça de quem me assiste. Nós temos um retábulo dedicado a Nossa Senhora do Carmo na Igreja Matriz, é um dos conjuntos, a gente tem um dos pares de altares da Igreja Matriz, ele já é do século XIX, já é do tempo do Império, ali de meados do século XIX, né, dos anos 1850, possivelmente, mas nós sabemos que muito anteriormente à execução desse retábulo já existiu uma ordem terceira que foi depois extinta. Ela tem uma história particularmente misteriosa. Vou falar primeiro um pouco dessa iconografia, então desse emblema que vocês estão vendo, esse escudo que está no centro do medalhão, que é um escudo, onde a gente vê a representação de 3 estrelas, uma representação estilizada de um monte, essa estrutura triangular, e uma coroa.
muitas vezes a gente vê esse brasão também representado com uma cruz no topo desse monte. Então, nós temos aí as 12 estrelas de cima, representam os profetas Elias e Eliseu, estão ligados ao surgimento da devoção de Nossa Senhora do Carmo. A estrela que fica no monte é a própria Virgem do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Este monte é o Monte Carmelo, e comumente nós temos, como eu disse, esses elementos que faltam nessa representação, que é uma cruz sobre o monte e uma coroa, né? Uma coroa que é um símbolo que vai estar comumente ligado à Virgem Maria de maneira geral, né? A gente tem a festa da coroação e todo esse contexto. Então, em 1755, em Guaratinguetá, houve uma provisão, então uma permissão para que se construísse uma capela própria dessa ordem terceira do Carmo, mas a ordem foi extinta pouco tempo depois. Isso quem nos conta é o padre Brustoloni, por razões desconhecidas. No livro do Tombo, acredito que a menção, agora me falha a memória, a menção a esta ordem, a esta irmandade. Os bens pertencentes a essa ordem do Carmo, eles foram revertidos para a igreja de Santo Antônio. Então, o que havia de recurso arrecadado foi revertido para a igreja. Provavelmente aí esse dinheiro, esse recurso ficou sob responsabilidade das Irmandades do Padroeiro, do Santo Antônio e do Santíssimo Sacramento, que eu vou fazer menção um pouco depois. Então, após essa extinção, eu não tenho a informação de que essa Irmandade foi recriada ou de que houve alguma situação diferente nesse aspecto, né? A Irmandade do Carmo, ela também se liga a uma devoção que também se liga à questão do purgatório, como eu disse a vocês. Ela vai estar ligada ao uso do escapulário, que é este sacramental, né? Uma veste, uma espécie de medalha, né? Na verdade ela é feita de tecido, hoje contemporaneamente ela é feita também em metal, uma espécie de medalhinha, né? O escapulário ele foi recebido da Virgem Maria por São Simão Stock, então, que é um santo carmelita e muito importante na história da ordem, em uma visão no ano de 1251, com a recomendação de que o escapulário, então tinha a recomendação de que iria salvar a alma de seus usuários do purgatório e das penas do inferno. O escapulário é algo que tem uma grande importância dentro da tradição católica. Posteriormente ao escapulário ligado à ordem carmelita, especificamente à devoção à Nossa Senhora do Carmo, outros escapulários ligados a outras devoções também surgiram, né? E é uma devoção que tem uma abrangência muito grande, uma aceitação muito grande dentro da tradição católica, dentro da fé católica como um todo, né? As ordens terceiras do Carmo, isso é muito importante, elas congregavam as classes dominantes locais com critérios similares ao das Irmandades do Santíssimo. Vou falar um pouco disso mais logo à frente. Então, a admissão somente de pessoas brancas, por exemplo, e outros aspectos. Eu vou mencionar isso um pouco para frente. Então, aí o sacramental, que é o escapulário, são essa medalha, esses retângulos de tecido que vão ter cenas temáticas religiosas, muitas vezes ligadas à Nossa Senhora do Carmo, mas não somente, às vezes adornados com jóias. Enfim, temos uma grande diversidade dessas peças. Eu poderia fazer uma exposição somente sobre os escapulários, mas não vamos deter muito disso. É um escapulário italiano, século XVIII, lá do Copperhewitt Museum, nos Estados Unidos. Um outro exemplar oriundo da Itália, aí de meados do século XX, meados da segunda metade, né? Do Reading Museum, museu inglês, e de um outro do acervo do Science Museum de Londres. Aqui nós vemos uma representação da Nossa Senhora do Carmo, com o menino Jesus no colo, né? E do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Bem, seguindo para a Irmandade do Santíssimo, já fiz uma menção breve. Este escudo, ele tem representado ali um cibório, que é um símbolo do Santíssimo Sacramento, então, do Sacramento da Eucaristia, no caso, né? O cibório, ele é uma espécie de cálice de boca larga que abriga as partículas, as hóstias consagradas. E no caso ele está coberto por um véu, que é como ele fica quando ele tem abrigado dentro de si a Eucaristia. Ele tem de ter essa proteção, né, costumeiramente. A Irmandade do Santíssimo, ela vai ser responsável pela fábrica da igreja, né, como fiz menção, a administração de obras de caráter mais geral, da administração da igreja paroquial, e vai promover
vai realizar a guarda e a promoção do culto do sacramento da Eucaristia. E, sobretudo, eu mencionei a fábrica da igreja como um todo, mas em especial a Irmandade do Santíssimo vai cuidar da manutenção da Capela Mor, por ser justamente onde se abriga o sacramento, onde se abriga o sacramento da Eucaristia, dentro da igreja, no interior da igreja. Lembrar que em tempos antigos, nem todas as igrejas, né, hoje é muito comum, na verdade, eu não sei dizer se isso é uma regra, me falta conhecimento sobre isso, mas nos tempos antigos, no tempo colonial, por exemplo, não eram todas as igrejas paroquiais, na verdade, poucas tinham a existência de uma capela do Santíssimo. Isso vai surgir em tempos históricos posteriores, né? Hoje eu creio que todas as igrejas paroquiais elas têm uma capela reservada para o culto Santíssimo. Não era o caso, então, era comum que a hóstia consagrada ficasse guardada somente ali no retábulo mor das igrejas paroquiais. Aí é o arco cruzeiro, este emblema que nós vemos é aquele arco que divide a capela mor da nave da igreja. Aí também temos a representação de símbolos eucarísticos. A Irmandade do Santíssimo, que eu já disse, esse caráter de ingresso restrito que a Ordem Terceira do Carmo possui, a Irmandade do Santíssimo não é diferente. Os irmãos deveriam ser isentos, e aqui eu vou citar documentos de época, não especificamente da Irmandade de Guaratinguetá, da qual eu não tive acesso à documentação, mas isso vai ser uma regra generalizada das Irmandades do Santíssimo, é a proibição de pessoas que possuíssem defeitos de sangue. Então, transcrevendo aqui uma expressão da época, né? Sendo proibidos irmãos e irmãs descendentes de negros, índios, judeus. Também era proibido o ingresso de oficiais mecânicos, bem como seus filhos e netos, oficiais mecânicos aos quais eu já fiz menção mais cedo. Então vai reunir, de fato, as pessoas brancas e livres das classes dominantes. E aqui alguns exemplos que a gente pode ver a Irmandade do Santíssimo em ação, por assim dizer. Essa é uma imagem, uma gravura do João Batiste Debré, de 1839, publicado na sua Viagem Pitoresca Histórica, e que representa o ato de levar o santo viático, então, a hóstia consagrada, que é ministrada aos enfermos, né? Também quando se realiza a extrema-unção, aí que é um sacramento importante, como eu disse a vocês anteriormente. Então, a gente vê um grupo muito provavelmente de irmãos do Santíssimo. Eles têm essas roupas, né, essas vestes vermelhas, são muito características, são usadas até os dias de hoje. Alguns irmãos carregam um dossel, debaixo do qual vai um padre, e o padre carrega em suas mãos o viático. Então, essa hóstia para ser ministrada às pessoas enfermas. Ali, alguns indivíduos escravizados, certamente, com os pés descalços. Estes 4 homens negros, né, um rapaz, assim, um menino muito jovem e 3 homens adultos, provavelmente, que tocam música. Então, este dossel, debaixo do qual vai o padre, e ali outros irmãos, um carrega um incenso, o outro carrega possivelmente uma Bíblia, né, velas, crucifixo, sino. Então, toda uma comitiva, possivelmente para atender uma pessoa importante, talvez, não saberia dizer. A imagem é de meados do século XIX. Essa é uma imagem do pintor Edward Hildebrandt, do século XIX, meados do século XIX, que faz menção a uma procissão. Então, aí é um indivíduo, um homem adulto, que possivelmente é um irmão do Santíssimo, pela sua roupa, né? Não dá para ter certeza desse fato, mas é bem possível, com uma criança vestida de anjinho, uma prática que ainda existe em alguns lugares, como, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, determinadas procissões e festejos, as crianças vestidas com asas de anjo, que é uma prática muito interessante e antiga, né, como a gente vê, né, quando a gente pode ver nessa imagem. Essa é uma reunião dos irmãos do Santíssimo, da Irmandade do Santíssimo, da cidade de Cunha, reunida em Lorena, em frente à Catedral Nossa Senhora da Piedade, isso na década de 50, 60, provavelmente. Então, aí com as suas roupinhas vermelhas, com a representação de um ostensório bordado na altura do peito, né? É uma vestimenta muito antiga aí, que vai sobreviver com poucas alterações até os dias de hoje. São irmandades muito ativas contemporaneamente, né? Quem me assiste e é católico
sabem muito bem disso. Passando à frente, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também uma das primeiras irmandades que vai se estabelecer nas vilas coloniais, por conta da ordem escravocrata, justamente, a população escravizada e mesmo a população negra livre, né, a população negra como um todo vai ser muito numerosa, muitas vezes vai superar a população branca, em muitos casos, né, em Minas vai ser muito comum a ocorrência disso. E em Guaratinguetá, a gente não conhece a data da fundação dessa irmandade, mas sabemos que em 1727 os Irmãos do Rosário obtêm uma provisão para erguer uma capela própria. Essa capela que existiu, essa igreja existiu até a década de 30 do século XX, ali na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, onde foi depois o Bar Pequeno, e onde hoje é uma loja de 1,99, cujo nome me falha a memória. E em 1753 a igreja já havia sido inaugurada, então com a celebração da primeira missa. Então, como é muito numerosa, possui muitos irmãos, por conta justamente da ordem escravista, essas irmandades, logo no início do processo colonial, nas primeiras décadas, vão conseguir construir os templos próprios, pelo esforço de seus irmãos e irmãs. E nós temos um retábulo na igreja matriz, dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Nós sabemos, no caso de Guaratinguetá, especificamente, que quando os Irmãos do Rosário concluíram a sua capela, então lá em meados do século XVIII, o altar da Virgem do Rosário, na matriz, passou a ser mantido por devotos, então ele não era mais mantido pela Irmandade. E por um legado aí de 200 mil réis, um dinheiro deixado para que se tomasse conta desse altar, deixados em testamentos por um homem chamado Tomé Ferreira Teixeira. Então, a Irmandade do Rosário cuidava apenas da sua própria capela, e devotos da Virgem do Rosário, que se reuniam na igreja matriz, provavelmente devotos brancos, eles vão manter esse altar. Vamos lembrar aqui que no período em que está acontecendo tudo isso que eu estou fazendo menção, no século XVIII, este altar atual que está presente na igreja matriz, e quem for lá pode ver, ele ainda não havia sido criado. Esse retábulo é datado ali dos anos 1790. Então, aqui eu acho importante mencionar uma outra irmandade de negros, né, de pretos e pardos, que existe ainda até os dias de hoje, que é a Irmandade de São Benedito. Hoje é a Irmandade de São Benedito e São Gonçalo do Amarante. Ela foi fundada originalmente na Capela de São Gonçalo, depois veio se tornar o que hoje nós chamamos de Igreja de São Benedito, propriamente, fundada em 1757. E aqui eu faço indicação no trabalho da professora Fábia Barbosa Ribeiro, é uma pesquisadora, professora da Unilab, a Universidade Existente da Bahia, e que pesquisou as Irmandades de Negros no Vale do Paraíba. Então, doutorado que é uma joia, um trabalho muito bom sobre este assunto. Aqui nós temos a iconografia, a representação de um sol, no tampo do altar nós também temos a representação de uma estrela, que são atributos, corpos celestes, vão ser comumente atribuídos a Virgem Maria, sobretudo os corpos celestes dotados de brilho próprio. E aqui nós temos uma curiosidade, nós temos um coração com uma cruz, ou com um punhal, pode ser um símbolo de um Sagrado Coração, ou um símbolo de Nossa Senhora das Dores. Então pode ser que esse retábulo, em algum momento, ele tenha mudado também a sua invocação. Isso é algo que é uma prática mais ou menos comum. Então, mas hoje figura como um retábulo de Nossa Senhora do Rosário. Eu acredito que seja, já quando foi construído, talvez tenha sido concebido para este fim propriamente. Aqui a mesa do altar, onde nós vemos uma estrela. O altar do Rosário está de frente com o altar de Nossa Senhora das Dores. E no altar de Nossa Senhora das Dores, na mesa do altar, também há uma estrela, mas no caso uma estrela de ponta cabeça, né? Mas também é um símbolo muito, muito análogo, mesmo ornamento, esse estilo da cartela, tudo muito parecido. Essa é a Igreja do Rosário, dos Homens Pretos, demolida ali por volta de 35, se eu não me engano, 1935. E aqui o festejo de Nossa Senhora do Rosário e a realização das congadas vão ser práticas muito importantes dessas irmandades. Como eu já disse, essas irmandades elas vão ser um espaço onde, por exemplo, essas irmandades vão se reunir, vão se fazer um esforço coletivo para adquirir alforrias e outros aspectos, e vão realizar esse festejo que vai contar
com a coroação de reis e rainhas, né, comumente chamado de reis e rainhas do Congo. Né, isso faz referência ao Império do Congo, um reino muito importante existente na região hoje do Congo Kinshasa, né, da República Democrática do Congo e do país de Angola. Então, um império muito importante africano e que deixou raízes nas pessoas que vieram de África escravizadas e que vão reencenar, reviver esse aspecto, né, esse festejo, essa coroação, esse reino, como uma maneira de afirmação da identidade. Então, as irmandades de negros vão ser um importante também espaço de resistência e de conforto, um certo conforto espiritual, um local onde as pessoas poderiam falar os seus idiomas, né, e não serem obrigadas a falar em português, mas falar das suas línguas originárias, vão poder ter alguma assistência espiritual, vão poder praticar os seus costumes próprios. Então são um importante elemento também da resistência à ordem escravocrata e de trazer um pouco de dignidade às pessoas que viviam na condição de escravizadas. Há um outro lado, que é apontado por alguns estudiosos também, é de que a constituição das irmandades de negros, elas vão ser criadas lá em Portugal ainda, né? Elas vão ser também um instrumento por parte da Igreja e do Estado de controle social da população escravizada. Então aqui a gente tem aspectos, às vezes, aparentemente antagônicos, né? Mas as coisas na história, elas não são simples. Essa representação do festejo de Nossa Senhora do Rosário é do Johann Moritz Rugendas. Isso representa a cidade de Ouro Preto, aquela igreja que nós vemos ao fundo, no lado direito, é a igreja de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto. A gente tem um pedacinho aqui do Palácio dos Governadores, né? Onde hoje está o Museu de Mineralogia, na cidade de Ouro Preto, algumas araucárias. Aqui nós vemos possivelmente os viajantes neurogênicos, como um companheiro de viagem, o rei e a rainha, aqui do festejo de Nossa Senhora do Rosário, estandartes, fogos de artifício, tiros para o alto, instrumentos musicais, é uma imagem muito interessante, dos anos 1830. Aqui uma congada, então aqui ao centro o rei e a rainha, cercados de pessoas cercadas da sua corte, com músicos e outros elementos. Essa é uma fotografia de 1860 do Arsênio da Silva Ferreira, acervo da Biblioteca Nacional. Aqui também uma rei e rainha do Rosário recebendo coletas para a manutenção da igreja, no caso da igreja de Nossa Senhora do Rosário de Porto Alegre, na imagem do Debré, de 1828. Então aqui é uma mesa onde são recolhidos donativos, né? Também mulheres negras coletoras de donativos para a realização da festa do Rosário. Elas estão seguidas por uma espécie de escudeiro, né, o guardião, que vai armado com uma machadinha, um escudo. Então uma estrutura, é uma pequena corte de fato, né? Na própria organização da Irmandade, eu fiz uma live em outro projeto meu, da Lei Aldir Blanc, com a professora Fábia, que eu fiz menção agora mais cedo, e na própria organização da hierarquia interna das Irmandades do Rosário, a Irmandade é liderada justamente pelo rei e pela rainha. Esse vai ser o nome da sua função no interior da Irmandade. Como eu disse anteriormente, as Irmandades vão organizar os momentos importantes da vida dos seus irmãos, né, como celebrações de batismo, de casamento, e o funeral. No caso aqui a gente vê o funeral de uma mulher negra, também uma imagem do Debré, publicada na sua viagem pitoresca e histórica. Passando para Nossa Senhora das Dores, que é a invocação de um dos retábulos da Igreja Matriz. Eu já mencionei um pouquinho antes, não tenho conhecimento da existência de uma irmandade dedicada a Nossa Senhora das Dores, mas é muito comum em igrejas matrizes no período colonial, mesmo onde não há a formação de uma irmandade com esta invocação da Virgem das Dores, é muito comum a existência de um altar, por conta da celebração da Semana Santa, onde tradicionalmente há a procissão do encontro, também nas procissões da Semana Santa, a imagem de Nossa Senhora das Dores tradicionalmente sai às ruas. Então é a Virgem Maria que tem um punhal ou 7 punhais cravados no coração. Ela tem pequenas variações na sua invocação. E no caso de Guaratinguetá, especificamente, em algum momento histórico, provavelmente ali em meados do século XIX, a gente tem a formação da Irmandade dos Passos e da Irmandade da Misericórdia. Hoje é uma irmandade só. Eu tenho suspeita de que talvez em algum momento pudessem ter sido 2 organizações diferentes, ou depois uma que se transformou, né, e agregou uma outra função.
Então elas estão historicamente ligadas à administração aqui em Guaratinguetá do cemitério do Senhor dos Passos e da Santa Casa de Misericórdia. Então, são irmandades que são comuns de serem encontradas na cidade. É possível, aqui eu não afirmo com certeza, que essa irmandade, em algum momento, tivesse ligada à administração, ao cuidado desse altar e da confecção dessa imagem, da manutenção, porque essas irmandades, como eu disse, tomavam para si certas responsabilidades no calendário litúrgico, na realização de festejos, de certos eventos, de certas funções sociais. Então, a Nossa Senhora das Dores, ela está muito, de maneira muito importante, ligada à celebração da Semana Santa. Vai ser realizada em muitos locais, ainda existe a celebração do Setenário das Dores, é um ciclo de dias de orações que estão ligados às dores da Virgem Maria. A procissão do encontro, que é realizada na Semana Santa, que normalmente, quase sempre na Semana Santa, às vezes na Quaresma também, e que vai ser o encontro da imagem, não de uma imagem da Virgem, Nossa Senhora das Dores, com a imagem do Senhor dos Passos, geralmente. Então, encontro de mãe e filho, que é muito pungente, né? Tem uma foto logo na sequência, e que é um dos momentos mais marcantes da Semana Santa. Nesse escudo nós temos aí o coração de Maria, o Sagrado Coração de Maria apunhalado, então um símbolo muito habitual de Nossa Senhora das Dores. E aqui, como eu disse, a gente não tem conhecimento da existência de uma irmandade, mas a gente tem muitas irmandades voltadas a Nossa Senhora das Dores, e aqui nós temos a representação de um irmão. Essa é uma pintura de Joaquim Lopes Teiver, de meados do século XIX, representando um irmão de Nossa Senhora das Dores. Ele carrega no pescoço, está vendo um emblema, possivelmente com a representação da santa. É possível que isso seja uma caixa de esmolerta, uma caixinha onde se recolhem donativos, né? Ele tem algo que pode ser talvez uma bolsa para receber esmolas também, né? Não dá para ver por causa da simplicidade da imagem, não dá para distinguir com muita clareza esses elementos. E aqui um exemplo de procissão do encontro, no caso na cidade de Saragoça, na Espanha. Então aí nós vemos a imagem dos Salvadores e a imagem do Senhor dos Passos se encontrando, né? Aí no caso durante a Paixão de Cristo. E seguimos para o próximo retábulo, onde nós temos a invocação aí do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora Aparecida. O Divino Espírito Santo nós não temos também notícias da organização de uma irmandade dedicada a essa invocação. Né, o Divino Espírito Santo é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. E temos a criação importante, no século XVIII, de uma irmandade dedicada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, fundada em 1750. Então, também muito anterior à criação deste retábulo que hoje está na Igreja Matriz. Os devotos de Nossa Senhora Aparecida, né, os irmãos, eles vão obter provisão para a construção do seu templo em 1743. Então, ainda antes da fundação da Irmandade, ainda era um grupo de devotos da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e o templo, né, que hoje chamamos tradicionalmente de Basílica Velha, vai ser inaugurado a sua primeira versão em 1745. E sabemos que, dados momentos históricos, certos festejos, certas ocasiões, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que hoje está na Basílica, ela ficava, em certas circunstâncias, na Igreja Matriz de Santo Antônio. Né? Então, isso possivelmente está ligado à existência, à presença desse retábulo, que vai ser o retábulo do Divino de Nossa Senhora Aparecida. Então, um retábulo que tem uma invocação dupla. Aí, a Basílica Velha de Aparecida, em 1817, isso é uma pintura do Thomas Ender, um pintor austríaco, que viajou o Vale do Paraíba nesse ano. Né? Esse acervo integra a coleção, uma das coleções da Academia de Belas Artes de Viena, então os originais estão na Áustria, né, na Kunstakademie. E aqui uma imagem de Debré com os devotos em frente à Basílica Velha, ali nos anos 1820. Ali na parte, na esquerda, um devoto que coloca aí provavelmente uma esmola em uma caixinha de coletar esmolas, uma pessoa sendo carregada na outra ponta direita, uma pessoa sendo carregada na rede por dois escravizados, com uma mulher à frente. E aqui a praça, onde naquele tempo já existiam comerciantes, né? O comércio Aparecida já era relevante nesse período. Nesse retábulo de Nossa Senhora Aparecida do Divino Espírito Santo, nós temos a representação no escudo dessas três chaminhas, né? O Divino Espírito Santo ele está ligado ele sempre
referenciada na Bíblia ao evento do Pentecostes, né? No Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e exalta o dom de línguas, enfim. É uma festa que está ligada ao evento do Pentecostes. O Pentecostes é uma celebração que existe já na tradição judaica, então é pré-cristão, né, e ele vai ser ressignificado dentro da tradição cristã também. Aí uma outra representação do Divino Espírito Santo, muito habitual, muito comum, que é a forma de uma pomba, né, uma pomba branca. No caso aí cercada, rodeada por um resplendor entre nuvens. A festa do Divino, então, como eu já disse, vai tomar parte no período do Pentecostes, no calendário litúrgico. Normalmente se forma também uma estrutura de corte aqui. A gente pode fazer alguma analogia, talvez com os festejos de Congada, né, com a existência de um rei, de uma rainha. Vai ser como a existência de um imperador em tempos antigos, né, acho que mais contemporaneamente de reis e rainhas, que vão ser responsáveis por certas funções, né, na realização das festas. Há a prática de coletar donativos, como a gente vê nessa cena. Aí é uma pequena corte que leva estandartes, faz música e provavelmente com uma certa espécie de celebração, né? Ali atrás nós temos dois homens adultos que levam uma criança, que possivelmente é o imperador, né? Era comum em tempos antigos que uma criança, ou um jovenzinho fosse o imperador do divino, né? Uma prática que mudou com o tempo também. E ali o irmão, um indivíduo que leva à direita uma sacola, né, para recolher donativos e carrega uma representação aí, uma escultura representando o Divino Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de ver muitas dessas imagens do Divino trabalhando na Fundação de Arte de Ouro Preto, onde eu trabalhei por alguns anos, né, uma escola de restauração, e muitas dessas peças, né, normalmente em madeira dourada, eram levadas e são representações muito belas do Divino Espírito Santo. Aqui normalmente mais um exemplo dessa corte, então este menino que possivelmente é um imperador do divino, então um homem bem, um jovenzinho, ladeado aí por dois homens que carregam um estandarte, uma bandeja de donativos, uma sacola e acompanhados de músicos aí adornados com penas, uma representação bem interessante. Isso é provavelmente no Rio de Janeiro, é uma pintura do Henry Chamberlain. Este é uma gravura que integra hoje o acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. E aqui seguimos mais ou menos com essa mesma, trazendo aqui diversos exemplos disso, né? Aqui uma pessoa beijando a bandeira do Divino Espírito Santo e este grupo de homens possivelmente escravizados que vão fazendo uma trilha sonora, vão tocando música, seguindo este cortejo que acompanha a coleta de donativos. Aqui também mais ou menos a mesma cena, no caso uma pintura do Joaquim Lopes Teve. E a festa do Divino, ela sobrevive até os dias de hoje. Aqui próximo agora a Tinguetá posso trazer como referência o festejo do Divino em Aparecida, na cidade de Cunha, em São Luís Paraitinga. Eu soube pela senhora Teresa Maia que ainda no início do século XX ainda era comum a realização da festa do Divino em Guará, mas ela caiu em desuso, né? A gente tem preservada no Museu Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, uma imagem muito bonita, uma bandeira muito bonita do Divino, bordada, muito interessante, uma das peças mais interessantes do acervo, né? E aqui seguimos com mais algumas representações, essa do Miguelzinho Dutra, e aqui nós já temos uma prática, que é a prática de levar víveres, alimentos aos prisioneiros, que possivelmente está sendo feita aqui nesse carro de boi, e fica mais claro nessa imagem do Debré. No caso aí é o transporte de víveres aos prisioneiros na véspera do dia de Pentecostes, que vai ser uma prática muito habitual. E aqui também a gente tem a visão, né, um homem que coleta donativos, ou o uso dos estandartes, aqui uma imagenzinha do Divino, que as pessoas vão normalmente beijar, né, beijar a bandeira ou a imagem. E, seguindo adiante aqui para os últimos exemplos, a gente tem um dos retábulos onde a gente vê o emblema dos Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, mas não há uma imagem dessa invocação. A imagem que está nesse altar, quem entra na igreja vai ver logo na entrada, à esquerda, ele hoje tem uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é um retábulo que mudou sua invocação. Também não temos notícia da formação de uma irmandade dedicada a essa devoção.
e nem também de Santa Teresinha, mas eu acho que é importante trazer essa representação. E aqui mais uma imagem que não é propriamente a que identifica os retábulos. Este é mais é uma representação da Santíssima Trindade, né, que a gente tem um triângulo com 3 pontinhos, né, em formato de chama, provavelmente. É mais uma característica, é claro que é um símbolo, que vai fazer alusão às pessoas da Santíssima Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas que vai constar como parte do vocabulário ornamental desses retábulos. Não vai identificar especificamente uma devoção específica, porque esse símbolo se repete em diversos dos altares e está ligado é uma característica do rococó carioca, uma característica específica do guardiano das chagas, que é o entalhador, a quem se atribui a escultura desses altares e a concepção deles. E é isso, chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura de Guaratinguetá pela realização do edital, agradecer ao público. Eu tive a oportunidade de ter retorno de algumas pessoas que assistiram o vídeo, que comentaram e que gostaram. Eu sou muitíssimo grato a isso. Se você me pegou no flagra falando alguma bobagem, se você quer me mandar sugestões, se você quer me agradecer, estes são alguns dos meus possíveis contatos, né? Esse é meu e-mail, o meu canal do YouTube, onde também teremos veiculado após a veiculação aqui nos canais da Secretaria de Cultura, ele será disponibilizado também no meu canal, e o meu site do academia.edu, onde você pode encontrar a minha pesquisa de TCC, um artigo que eu publiquei no Lince recentemente, logo sairá um outro artigo pela Universidade Pablo Olavide, onde eu falo sobre o guardião, e o professor Matheus Rosado falando sobre o guardiano das chagas, é um entalhador que vai ser ativo na matriz de Guaratinguetá, inclusive. E é isso, eu sou muito grato, eu me coloco à disposição e seguimos aí tentando fazer história e pesquisa e demais aspectos. É isso, obrigado a você que me assiste e nos vemos por aí. Um abraço, se cuidem e usem máscara. Beijos!